pouquinho hoje sobre a autoridade de Jesus. Jesus, não houve ninguém com autoridade maior do que a de Jesus, verdade? Nem Buda, nem Shivas, nem um santo, nem um pastor, nem um rei, nem um presidente. Nunca houve ninguém com autoridade maior do que o nosso Jesus. E diz assim, Mateus 7:29, porque ele, Jesus, as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Em algumas versões, não como os doutores, como os pastores, como os mestres. Jesus ensinava com uma autoridade diferente. E é isso que Deus tem colocado no meu coração para trazer para você hoje. Jesus tinha algo especial em Jesus que diferenciava dos ensinos dele. E não era porque o tom de voz de Jesus era agressivo. Não era porque Jesus gritava. Não era porque Jesus pulava. Não era porque Jesus dava cambalhota quando falava, como a gente vê alguns líderes. Não era de maneira nenhuma porque Jesus falava em línguas, ou profetizava, ou fazia milagres. Tinha algo especial em Jesus que os outros líderes religiosos não tinham. Os pastores da época não tinham. Tinha algo em Jesus que surpreendia as pessoas que escutavam os discursos de Jesus. E uma das razões era porque os discursos de Jesus correspondiam com a atitude de Jesus. Os discursos de Jesus correspondiam com as ações de Jesus. Jesus, ele batia muito de frente com os fariseus, com os saduceus, chamando de hipócrita, porque eles não viviam o que falava. E Jesus vinha então com a proposta de um discurso espetacular, porque era alguém que falava o que vivia. Então Jesus, ele dizia assim para os seus discípulos: você precisa perdoar. E Jesus levou o perdão até o teu último suspiro de vida. Então Jesus ensinava para os seus discípulos que eles deveriam amar. E Jesus decide vir ao mundo por amor, para morrer por mim, por você. E Jesus então ensina para os seus discípulos a evangelizar. Jesus, ele saía da sua casa pela manhã e ele ia nas cidades circunvizinhas pregando o evangelho. Alguém capaz de viver o que falava. Você é assim? Você tem falado o que você tem vivido? Você tem vivido o que você tem falado? Tem sido assim com você? É difícil, né? A gente falar do que nós vivemos, e é difícil também você viver o que você fala. As duas posições são muito difíceis. Não é fácil. Mas Jesus extraordinariamente conseguia fazer isso. Quando Jesus falava de misericórdia, era porque a misericórdia transbordava dentro dele. Quando Jesus dava um discurso sobre compaixão, a compaixão acompanhava Jesus nos seus gestos, no seu olhar, na sua atitude. Não era só nas palavras. Alguém que surpreendeu todos os líderes da época. Alguém capaz de surpreender os maiores pastores, os maiores doutores, os maiores cantores. Alguém que marcou a história. Esse é o nosso querido Jesus. Merece uma salva de palmas para ele, não merece? Jesus é fantástico. Não existe ninguém que consegue viver tudo que prega, ou pregar tudo que vive. Não existiu essa pessoa. Só Jesus. Por isso Jesus é tão fantástico. Mas eu estava orando por essa palavra e Deus me diz assim: filha, muitos pais têm perdido a autoridade sobre os filhos, porque não vivem o que falam, ou não falam o que vivem. Muitos maridos têm perdido a autoridade com as suas mulheres, na sua casa, porque algo tem acontecido.
patrões têm perdido a posição de patrão, porque têm perdido a autoridade no mundo espiritual. Tem uma autoridade no mundo espiritual que é delegada para mim e para você. Tem uma autoridade que é delegada para um pai, para uma mãe, para um professor, para um patrão, para um pastor. Tem uma autoridade que é delegada para um policial. E toda vez que eu e você decidimos que vamos ser alguma coisa, nós precisamos entrar abaixo uma autoridade para então receber uma autoridade. É assim que funciona no mundo espiritual. Mas muitas das vezes nós não nos submetemos quando precisávamos a uma autoridade. E aí na época da colheita, nós não conseguimos colher, porque não plantamos o que devíamos. E hoje Deus manda te dizer que é noite de você resgatar a autoridade perdida. Quantos filhos voltam-se contra o pai, contra a mãe? Não é? Quantos lares estão se desfazendo? Quantos funcionários se rebelam contra os patrões? Quantos alunos não obedecem aos seus professores? Quantos jovens são rebeldes a polícias e autoridades? E tudo assunto é autoridade. O que essa palavra representa para você? O que essa palavra significa no seu interior? Você sabe que unção, poder e autoridade são três coisas que não podem se separar. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo. Unção, autoridade, poder não pode se separar. Amém? Os dois, eles precisam andar junto. Mas nós vemos pessoas orar por unção. Nós vemos pessoas orar por poder. Mas dificilmente você escuta alguém orar por autoridade. Senhor, me dá autoridade sobre principados e potestades. Senhor, me dá autoridade sobre doença, sobre espíritos de enfermidade. Me dá autoridade para pregar o evangelho e fazer a diferença. Me dá autoridade para cantar e os céus de bronze se romper. Me dá autoridade para tocar como Davi a harpa ou o instrumento e os espíritos malignos fugir. Me dá autoridade para liderar a minha casa, a minha empresa. Me dá autoridade sobre os meus filhos. Quantas vezes você já orou por autoridade? Quantas vezes você se lembra de ter pedido a Deus unção de autoridade sobre a sua vida? Quem já fez essa oração? Senhor, me dá autoridade. Aprendi com você. Poucas pessoas, você está vendo? Alessandra, aprendi com você. Mas precisamos orar por autoridade. Unção, autoridade, poder não pode separar uma coisa da outra. Jesus, alguém que fez diferença, porque a autoridade de Jesus não estava em um chicote na mão, não estava no poder financeiro dele, a autoridade de Jesus não estava no tom de voz dele, não estava nos diplomas, não. A autoridade de Jesus era algo surpreendente, porque ela vinha do alto. Ela vinha do alto. E quando essa autoridade vem do alto para a minha vida e para a sua, não tem como dar errado as coisas. Porque a autoridade, ela vem recheada de sabedoria. Deus vai dando sabedoria para quem tem autoridade. Deus vai dando direção para quem tem autoridade. Por isso o pastor, ele é o anjo da igreja. O único ser humano chamado de anjo é o pastor. Porque a autoridade que ele tem vem acompanhada por sabedoria para direcionar a igreja. Por isso que o homem, ele é autoridade sobre a mulher e sobre a casa. Porque é para o homem que Deus dá a direção daquela família. Por isso que o pai é autoridade, a mãe sobre os filhos. Porque os pais é que têm sabedoria de ensinar para o filho o caminho que deve andar, o que ele deve ou não fazer. Você entende a importância da sabedoria? Quando Deus dá autoridade para você montar uma empresa sua, Deus está te dizendo, eu vou te capacitar de sabedoria para você direcionar essa empresa, para você direcionar os seus funcionários.
Então, autoridade é um requisito que não pode faltar na minha vida e na sua. Amém? Amém. Não pode faltar. Crente tem que ter autoridade. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 8, 9. Só dá uma viradinha assim que você já encontra aí. Mateus 8, 9. É a cura de um criado, de um centurião. E no 9 ele diz assim, deixa eu relatar a história para você, e no 9 a gente vai ler. Esse homem, ele procura Jesus porque ele tinha um funcionário, um empregado dele, um criado, que estava enfermo. E essa atitude desse homem, ele não procurou Jesus, ele não enfrentou aquela multidão, ele não enfrentou aquela confusão, tudo que Jesus vivia, por causa de um filho doente. Ele não enfrentou tudo isso por causa da mulher que estava doente, mas por causa de um criado, de um escravo. Quantos de nós faríamos isso? Né? Você vai enfrentar uma multidão, você vai passar por uma humilhação, sendo você um grande homem, para pedir cura por um escravo, por um criado. E esse homem faz isso. No 9 ele diz assim, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. Esse homem, quando ele procura Jesus para essa cura, Jesus oferece na casa dele, ele diz, não, você não precisa ir lá, você só precisa dar uma ordem, que eu entendo esse negócio, porque quando eu digo para os meus servos, vai, eles vai, vem, eles vêm. E Jesus diz, eu nunca vi uma fé tão grande. É o próximo versículo. Nem Israel. Você está vendo que quando você é treinado baixo uma autoridade, você é louvado por Deus. Jesus elogia esse homem, ele diz, eu nunca vi uma tamanha fé como essa. Só a minha palavra. Ele acredita que a minha palavra vai romper e vai curar o homem. A autoridade faz isso. A autoridade é como se ela fortalecesse as raízes de um sucesso. Alguém que conhece a palavra autoridade. Por isso, crianças que estão aqui hoje, adolescentes, prestem atenção aqui no que eu vou dizer. É muito importante vocês obedecerem o pai e a mãe. Muito importante vocês obedecerem os professores, polícia, pastores, autoridades. Porque uma pessoa que obedece à autoridade é uma pessoa que tem sucesso na vida. Um dia, você vai ser autoridade. Quem nunca obedece à autoridade, nunca vai ser uma autoridade na vida. Amém? Então hoje você está tendo a oportunidade de obedecer o pai, a mãe, obedecer uma autoridade, porque um dia você vai ser autoridade. Você vai ser o pai, você vai ser a mãe, você vai ser o patrão, você vai ser o pastor, você vai ser o professor. Amém? Amém. Mas é assim com Jesus. Jesus, então, ele surpreendeu a história por mais alguns requisitos. Na verdade, eu não quero necessariamente falar de autoridade a nível terrestre, mas eu quero trazer mais para Jesus. E eu quero trazer para você 8 coisas que Jesus fez, que ele desmoronou um sistema inteiro naquela época, e que até hoje desmorona o sistema daqueles que realmente querem servir a Cristo. E a primeira delas que eu citei aqui é proteção. Quantas pessoas ou igrejas pregam o evangelho da proteção? Então nós aceitamos Jesus porque acreditamos que tem uma proteção sobrenatural sobre as nossas vidas. Quantas pessoas vêm para Jesus porque creem em uma proteção sobrenatural? Aí Jesus veio e derrubou isso. Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições. Se prepara, porque no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci, e você vai vencer, mas vai ter aflições. Mas vai ter provações, mas vai ter luta. Jesus não prometeu esse evangelho de uma bolha enorme, aonde nada me toca. Cai 1000 à direita, 1000 à esquerda, e eu não sou atingido. Não.
Velho Testamento. Novo Testamento, Jesus, ele veio romper com muita coisa. E uma das coisas que ele rompe é isso. O Evangelho de Jesus, ele veio para nos reorganizar. Gerar uma estrutura em mim e você. Para que eu e você começasse a partir dos valores da Bíblia a adquirir vitórias. Jesus veio reestruturar isso daqui. Colocar os valores da Bíblia dentro de mim e de você. Um dos grandes objetivos de Jesus não foi apenas vir ao mundo morrer. E olha, eu vou ao Pai preparar um lugar e vou voltar para buscar você. Jesus tinha um outro objetivo dentro dele. É traga um pouquinho do céu para dentro de você. Viva aqui na terra com o céu dentro de você. Isso é ser imagem e semelhança de Cristo. Amém? É ser a imagem e semelhança de Cristo. Olha, nós que somos brasileiros, queremos uma picanha com sal grosso, pelo amor de Deus, né? Brasileiro não merece uma picanha adocicada, barbecue, né? Não merecemos, não, Neto? Uma picanha com sal fino, por favor. Sal grosso, simples, mas agrada o brasileiro. O que agrada a Deus? Eu preciso trazer um pouquinho do céu para dentro de mim, para agradar o meu Deus aqui na terra. E Jesus, ele mudou tanto a história. Previsão é outra coisa que Jesus veio. E ele deu um baque tão grande na previsão. Quantas pessoas vêm para o Evangelho por causa de profecia? Porque quer saber do futuro. Mas Jesus chama tudo isso de magia. Ele diz não a cartomante. Não a horóscopos. Né? Não a leitura de mão. Não a adivinhação. Ele diz não. Porque o futuro pertence a Cristo. Uai, irmã Leia, peraí, pastora, você é contra profeta e você é profeta? Não, não sou contra profeta. Mas o que eu quero te dizer, que um evangelho baseado em profecia não é de Jesus. Um evangelho tem que ser baseado em Cristo, na morte de Cristo. O dia que Cristo quiser falar com você, irmão, ele usa até o cachorrinho de sua casa. Amém? Ele usa uma mula. Ele usa essa voz que está dentro de você. Ele usa um passarinho. Você liga K-Love, você está escutando a música e de repente você, meu Deus, eu até não entendia direito inglês. Mas agora eu entendi. Porque Deus faz essas coisas. Amém? Você escuta o louvor e Deus fala com você. Então, viver um cristianismo baseado em uma profecia, Jesus desmoronou isso. Ele diz, olha, o futuro a mim me pertence. Eu creio em profeta, eu creio em profecia, mas eu creio que nós não devemos estar buscando isso como se a base do cristianismo fosse a profecia, porque não é a profecia. A base do cristianismo é o amor, é o perdão. Amém? Amém. Jesus, os discursos de Jesus eram diferentes, a autoridade de Jesus era baseada, porque Jesus, o discurso dele era diferenciado. Jesus, ele dá um baque, ele joga por terra, ele desmorona o sacrifício. E aí os fariseus não foram capazes de aguentar. Porque no Velho Testamento se oferecia sacrifício para remissão de pecados, se oferecia sacrifício para tudo que você pudesse imaginar, tinha um tipo de sacrifício. E aí as igrejas de hoje, as igrejas de ontem, as igrejas onde eu e você fomos criados, principalmente quem é mais velho no Evangelho, você vai achar que eu estou muito inspirado hoje, né? Mas segura que isso aqui é bênção, a palavra profética para a sua vida. As igrejas onde nós fomos criados nos ensinaram o Evangelho do sacrifício.
Como se Jesus tivesse prazer na minha dor enquanto a minha cara não passar pelo ralo. Jesus não está feliz com isso. Então todos os meus votos é um sacrifício. Todas as minhas promessas é um sacrifício. Por que você oferece para Deus o que você não quer para você? Por que você oferece para o seu Deus o que você não quer para você? E um dia, eu ainda era adolescente, eu morava em São Paulo e a minha amiga, eu vou testemunhar isso para você. Ela era católica, ia visitar aquela igreja da Nossa Senhora Aparecida, não sei quem conhece aqui, né? Muito lindo lá. Só que ela deu um probleminha com a mãe dela, não foi. Eu, como era perigosa, dei um jeito de dobrar minha irmã. Falei, eu vou, de graça. E fui, irmão, para Nossa Senhora Aparecida, ali na frente. Sabe o que aconteceu? Cheguei lá, eu fiquei escandalizada. Porque eu via pessoas subindo escadarias enormes, um sacrifício enorme de joelho. Eu via pessoas pagando promessa, carregando cruz, e um sacrifício enorme. Aquilo não entrou na minha mente. Porque a Bíblia diz melhor obedecer do que sacrificar. Né? É o que Deus disse para Samuel dizer para Saul. Antes de um sacrifício, obedeça. Que aí você nem precisa sacrificar. Olha que maravilha. Olha o que Jesus vai fazer. E eu voltei para casa impressionada com aquela cena, me sentindo muito culpada. Anos depois, muitos anos depois, já nos Estados Unidos, eu estava orando por sacrifícios, dizendo, mas meu Deus, eu preciso orar de madrugada, porque minha mãe orava de madrugada, ora de madrugada, e o povo fala que para te encontrar é de madrugada, e o poder só cai de madrugada, mas eu tenho um problema. Como que eu vou acordar nessa madrugada? Irmão, eu colocava o relógio e acordava e orava na madrugada. Mas eu orava, eu não vou acabar esse negócio. Ai, Jesus, eu posso orar em outra hora, por favor, né? Eu gosto de orar. Irmão, era um sacrifício tão grande para mim. Aí Deus disse assim para mim, filha, você acha que eu estou recebendo o seu pior? Ou eu quero o seu melhor? Qual era o meu melhor horário para orar para Deus? O horário que eu podia sorrir para o meu Deus. O horário que eu podia levantar as minhas mãos. O horário melhor da minha disposição energética. Para pular para Deus. Qual era esse horário? Não era de madrugada. Então eu descobri que quem estava recebendo aquele sacrifício era a minha carne. Não era Deus. Ah, queridos. Faz uma experiência de oferecer para Deus algo agradável, algo que vai agradar o Senhor. Vou te dar alguns exemplos. Eu comecei a mudar o meu roteiro e dizer, Jesus, eu vou começar a orar às 7 horas da manhã, na hora que eu acordar. Das 7 às 8 é a minha hora contigo. Senhor, eu vou fazer uma promessa. Se tu, Senhor, me abençoares, Jacó fez isso. Eu te dou algo bom, dinheiro. 10% de tudo que eu ganhar, eu oferecerei na tua casa. E você sabe que eu gosto de fazer caminhada, mas eu gosto de fazer caminhada na rua. Eu gosto de ver o passarinho, eu gosto de ver o povo, eu gosto de ver o movimento, eu sou uma pessoa do povo. O pastor gosta de correr também na rua. Nós temos um probleminha com a máquina. Mas então, eu comecei a fazer assim, Senhor, eu vou te oferecer as minhas caminhadas. Toda vez que eu for caminhar, eu vou caminhar cantando, orando, te louvando. Experimenta fazer isso. Deus, eu quero te oferecer algo especial. Algo que eu quero para mim mesma. Você não dá um presente para alguém que você não quer para você, correto? Quando você vai dar um presente para alguém, você escolhe algo que a pessoa vai gostar. Então, vamos oferecer para Deus. Vamos jogar fora, chutar o Velho Testamento
e abraçar o que Jesus ensinou. Olha para você ver o que Jesus diz em Mateus 9,13. Mateus 9,13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha o que Jesus está querendo. Vai buscar pessoas para se converter. Se converta, eu e você. Ele está dizendo, eu não quero sacrifício. Jesus era duro na queda, dava 8 até na cabeça da gente, né? Mas nós fomos criados que para agradar ao Senhor é preciso alguma coisa muito dura, muito difícil, muito choro para Jesus escutar. Mas você já pensou em oferecer para o seu Deus, Senhor, 7 dias na semana, eu vou fazer um voto, que eu vou te adorar quando o sol nascer, quando o sol se pôr. Amém? Você pode estar assim, irmã Leia? Olha, pastora, ainda bem que você é profeta, porque essa palavra, ela é diferente. Mas os discursos de Jesus era diferente por causa disso. A autoridade de Jesus vinha porque ele recebia do alto e não da terra. Querido, eu falo para você do que vem do alto. Ofereça para o Senhor. Davi certa vez diz assim, eu não vou oferecer para o meu Deus o que nada me custar. Não ofereça para o Senhor qualquer coisa. Compre algo que você realmente goste e ofereça para Deus. Olha, certa vez eu fiz um voto para o Senhor que eu ia cantar 7 hinos, 7 dias. Ainda bem que você não estava lá comigo, que o voto foi feito para cantar na igreja, senão ninguém ficaria, não é verdade? Porque eu não tenho a voz da irmã Sara do irmão Israel, mas fiz. Irmão, mas foi tão maravilhoso que eu cantava em línguas. Foi uma das únicas vezes que eu conseguia cantar em línguas. Foi tão profundo. Mas nós aprendemos, desde pequenininha na igreja, que sacrifício tem que ser aquela coisa dolorosa, sofrida. Eu não estou dizendo para você que Deus não recebe. Eu estou dizendo para você, tente fazer diferente. Porque Deus também aceita. Tente fazer diferente. E talvez você esteja assim pensando, e sua mãe, pastora? Minha mãe, querido, Deus recebe a oração dela na madrugada. Ela é uma bênção orando de madrugada, porque ela gosta de orar de madrugada, porque ela dorme com as galinhas e acorda com os galos. Você percebe? Então faz parte dela mesmo, esse movimento de acordar cedo e orar, é massa para ela. É bênção. Para mim, o melhor que eu posso oferecer para o meu Deus é 7 horas, é 6, é 8 da manhã. É o meu melhor. É o momento que eu canto, que eu pulo, que eu levanto a mão. E se eu for orar na madrugada, eu vou estar tão mal-humorada que Deus vai falar, mas não é possível que você está orando para mim, né? Não é possível que é para mim que eu vou estar... Oh, Deus, né? E se eu acabar a oração antes do amém final? E Deus não merece isso. Então reconhecer quem você é, os seus limites, é fantástico. O que Deus espera de mim? Como eu posso adorar a Deus? Tem uma maneira sua de oferecer para Deus o seu melhor. E qual é ele? Qual é ele? Amém? Mateus 12:7, dá uma viradinha na sua Bíblia. Mateus 12:7 fala algo também extraordinário sobre misericórdia. Diz assim: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não holocausto, não terias condenado o inocente. Fala sério, Jesus é fantástico, né? Olha, se você soubesse o que é misericórdia e não sacrifício, holocausto, você não fica julgando ninguém, condenando ninguém. Você ia cuidar disso, porque esse é o sacrifício que Deus está pedindo aqui. Olha o sacrifício que Jesus está pedindo. Não condene ninguém.
não julgue ninguém. É esse o sacrifício que eu quero. E aí a gente pensa que sacrifício é ficar de joelho, orando na madrugada, ou sei lá o que você tem feito para o Senhor. Tem os casos que Deus pede aquela coisa específica. Isso é mistério seu com Deus. Não é o que eu estou pregando aqui hoje. Tem coisa que Deus fala diretamente com a pessoa, é mistério de Deus com a pessoa. Mas tem coisas que é básico, Jesus veio fazer para mudar a história. Por isso a autoridade de Jesus era algo que não se comparava. Mateus 5,7 diz: bem-aventurado os misericordiosos. Jesus está trocando o sacrifício pela misericórdia. Jesus veio romper com o sacrifício e falou: no lugar do sacrifício, exerça a misericórdia, porque é esse o sacrifício que eu quero. Mas quem de nós temos conseguido oferecer esse tipo de sacrifício que exerce, que pratica a misericórdia? É ele que Jesus está pedindo. Antes de qualquer outro sacrifício, ofereça esse, porque você vai ter certeza absoluta que o seu Deus vai receber. Amém? Amém. Eu ensinei para os meus filhos algo muito fantástico que muitos irmãos sabem. Quando os meninos eram pequenininhos, que agora eles já estão maiores, né? Ele já aprendeu de cor e sorteado. Deus fez o dia de hoje para nos alegrar e regozijar no Senhor. Talvez o sacrifício maior que você possa fazer é ter misericórdia de você e dizer: Deus, a partir de hoje eu sou meio chatinha, mas eu vou passar a sorrir mais. Né? Senhor, eu sou meio assim, gosto de murmurar e reclamar de tudo, mas o meu sacrifício é que esse mês eu não vou reclamar de nada. Toda vez que eu reclamar, eu vou pedir perdão. Senhor, o meu sacrifício é que esse mês eu vou mudar isso ou aquilo na minha vida. Experimenta fazer outros tipos de sacrifício que descreve misericórdia, bondade, compaixão, transformação, e não uma negociata com Deus, porque é isso que Jesus está batendo de frente. Não negocie comigo, porque eu sou Deus. Amém? É muito profundo o que eu estou te falando, e talvez você nem nunca tenha ouvido isso, mas é assim que Deus trabalha comigo. Cada pregador tem uma forma específica. E Deus, Ele traz mesmo coisas novas para mim. Daqui a pouco eu vejo outras pessoas pregando a mesma coisa. Mas Jesus bateu muito de frente com placa denominacional também. Jesus arrebentou com a religião na época. Virou inimigo de todo mundo, dos presbiterianos, dos batistas, dos metodistas, dos assembleianos, dos irmãos católicos. Jesus virou inimigo de todo mundo. Por quê? Porque Jesus chutou a religião e falou: não serve. Porque Jesus diz: a minha religião se chama amor. Religião de Jesus é amor. Eles não aguentaram e mataram Jesus. Mas Jesus não tinha placa denominacional. Eu fiquei anos carregando uma placa porque era herança de família. Pensa numa menina inteligente fazendo um negócio desse. Anos carregando uma placa que era herança de família, e eu já estava sem aguentar carregar ela, e mais meu tio, mais minha mãe, mais meus irmãos, meu Jesus. Um dia, irmão, Deus falou para mim: filha, a minha religião é o amor. Amém. Olha, batista vai para o céu, presbiteriano vai para o céu, assembleiano vai para o céu, e todo mundo vai para o céu. E você é livre para escolher de que maneira você quer ir para o céu. Pode ser um avião enorme, Deus, e eu vou da classe A. Oh, Deus bom. Pode ser que eu vou nascer. Não sei. Mas eu quero te dizer, querido, que às vezes a gente fica pegado em coisas tão pequenas. E Jesus diz: não. Não.
Mateus 22, 36. Um discurso de Jesus, um debate. E Jesus diz assim, olha a resposta de Jesus. Eles perguntaram, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração é alma. Sentimento. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento. Ama o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. Toda a tua alma. Todo o teu sentimento. Profundo, né? E ele diz assim, esse é o grande e primeiro mandamento. Segundo é, ame o próximo como a você mesmo. E depois ele diz assim no 40, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí pense em alguma coisa. Pensou? Você pode pensar no roubo. Não adianta nada se você não amar a Deus nem o próximo. Você pode amar. Não, eu respeito a autoridade. Não adianta nada se você não exercer os dois. Se você pode pensar, olha, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não faço cego mirar o caminho, como tem a lei mosaica, nada disso. Mas se você não colocar em prática o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, nada feito. A religião de Jesus é o amor. Não tem outra religião. Amém? Amém. A religião de Jesus é o amor. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Teu próximo é quem precisa de você. Amém? Teu próximo é quem precisa de você. Para Jesus, o amor, ele precisa superar o que eu penso. Para Jesus, o amor precisa superar o que eu acho. O amor precisa superar o meu temperamento. Para Jesus, o amor precisa superar a minha diferença. A diferença que eu tenho com o irmão. O que eu acho do irmão. O que eu penso do irmão. Jesus olha para tudo isso e diz, olha, pequeno demais para mim que morri no Calvário. Amém? Pequeno demais para você se pegar picuinhas, a coisinhas pequenas. A religião é o amor. A religião de Jesus é o amor. A essência de Jesus é o amor. Não existe um cristianismo onde você tira o amor e separa só quem você quer amar de um lado e quem você não quer do outro. Não existe a religião. Amém? A religião de Jesus, ele ordena, ame inclusive o seu inimigo. Inclusive quem não te quer mal. Inclusive quem te trata mal. De vez em quando tem umas malas assim que a gente dá vontade de acabar de tirar as rodinhas, né? Mas não é o que Jesus manda. Jesus diz, olha, faça a diferença se você quer seguir-me. Se você quer me seguir, o caminho é esse. Religião de Jesus se resume em amor. Nada mais, nada menos do que isso. Esse desejo de Jesus, para que eu e você trouxéssemos o céu para dentro de mim e de você, é algo muito difícil, porque não é fácil você amar as pessoas. Não é fácil amar quem você quer amar. Mas difícil é você amar quem não quer te amar, né? E é esse daí mesmo que Jesus gosta que você separe e ame. Porque ele amou a mim e a você. Antes de você amá-lo. Não chegou na caixinha do seu correio. Não chegou no seu e-mail. Ninguém telefonou para sua casa dizendo a seguinte frase: se você me amar, eu morrerei por você. Se você me amar, eu te amarei. Não. Éramos inimigos de Deus. E ainda assim inimigos dele. Fazendo tudo contra ele. Como foi cantada a melodia aqui pelos irmãos. Ainda assim, pecando contra ele, ele não se importou com o resultado que seria no dia de hoje. 2 milhões de anos à frente, não sei quanto tempo na frente, Jesus não se importou se você ia ou não aceitá-lo, se você ia ou não amá-lo. Então não se importa se a outra pessoa vai te amar.
se a outra pessoa vai te aceitar. Faça você a sua parte. Exerça a verdadeira religião. Ame. Amém? Amém. Amor. O que você acha que Jesus é? Otimista? Uma pessoa otimista? Muitos pastores e doutores criam que Jesus era uma pessoa otimista. Outros levantavam a bandeira, Jesus é pessimista, porque vai contra a religião, vai contra o seduceu. Ô rapaz problemático, né? Outros diziam, não, Jesus tem uma visão fantástica do futuro. Ele é otimista. Quem você acha que Jesus era? Otimista? Pessimista? Quando está no meio desse debate, Jesus aparece e diz, eu não sou otimista, eu não sou pessimista, eu sou realista. Viva a realidade da sua vida. Era isso que Jesus estava o tempo todo chamando a atenção para mim e para você. Quem pregou esse evangelho de uma bolha que crente não passa nada? Olha, a mãe dela está com câncer, uma serva. O pai dela vai operar, um servo. A mãe da outra, uma serva com problema, Daliana. Minha mãe com problema, uma serva. Eu com problema. Você com problema. Somos servos. Quem nunca bateu o carro aqui? Quem nunca adoeceu? David? Nunca bateu o carro? Mas quem? Nunca ficou doente? Quem nunca teve um problema? Quem nunca teve problema no casamento, irmão? Levanta a mão. Porque essa receita não existe, porque nunca casou. Mas casamento, a gente tem problema mesmo. É essa a proposta de Jesus. Vamos ser realistas? Aleluia. O que Cristo veio fazer? Qual foi a realidade de Cristo? Pegar os valores da Bíblia e preparar a mim e a você, a partir dos valores, para conquistar a vitória, sendo realista. Jesus diz, olha, para com esse negócio de que você acha que nada vai acontecer com você. Vai acontecer. O sol nasce para o justo e para o injusto. É inevitável. Ah, mas Deus, eu sou servo, ainda não tenho um green card. Como é que pode um negócio desse, Jesus? E Jesus olha e diz, olha, no mundo tereis aflições, mas eu vou te ensinar alguns pequenos valores que vai te ajudar a vencer. Então Jesus, ele começa uma negociata fantástica com quem quer aprender. Mas tem algumas pessoas que ao invés de aprender, irmão, entra no outro passo que Jesus bate muito de frente. Fuga! Vamos fugir para a cruz? Mas Deus ainda não falou comigo. Então eu não vou estudar. Mas Deus ainda não falou comigo. Então eu acho que eu vou me separar. Pera, irmão, um minuto. Cruz, Santo dos Santos, nunca foi um esconderijo. Por isso que o mundo aí fora acha que crente é fraco. Mas eu e você não somos fracos. Somos fortes. E muito forte. Para ser crente, você tem que ser muito forte. Verdade? Porque o Calvário é o lugar de quando eu estou fraco, eu subir e me fortalecer. Porque a Bíblia diz, quando eu estou fraco, eu sou forte. O Calvário é quando um amigo me dá uma pontada. É quando alguém puxa meu tapete. É quando eu sou alguém eu sofro uma traição. E eu vou lá para o Santo dos Santos arrebentado. E eu sou restaurado. O Santo dos Santos é o lugar de quando o meu corpo está batido por enfermidade, por um cansaço do dia de trabalho, e eu entro no Santo dos Santos e eu sou restaurado. É isso, o lugar do Santo dos Santos. Não é um lugar para você entrar, sentar e ficar lá e não voltar para a realidade e achar que glória a Deus, aleluia, vai resolver tudo. Jesus diz, volta para a realidade. Você quer ser doutor? Estuda, porque se eu te der o diploma, sem você estudar, você vai ser incompetente. Vai ficar desempregado, vai ser outro problema. Então Jesus, ele vai e diz assim, para mim e para você, você quer ser soldado? Vai treinar. Vai carregar peso. Vai para academia, vai aprender pelo menos correr. Porque
Porque você imagina eu na batalha. Eu corro até a esquina e já estou com a dor aqui assim, não funciona. Você percebe? Soldado tem que pelo menos correr. Então não adianta eu orar para uma coisa onde, achando que Deus vai fazer alguma coisa quando eu não fiz o que a mim era suposto fazer. Quando eu não fiz a minha parte. Isso não é fé. Isso é fuga de realidade. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? O que você tem em mente? Qual é a sua visão? Qual é a sua meta? Você precisa ter uma, e você precisa apresentar para Deus, e você precisa lutar por ela. Então a sua fé vai estar entrando em ação. Mas uma fé parasita, apática, que eu vou para o Santo dos Santos e só clamo, não tem condição de acontecer. Porque Deus é justo. E Jesus veio desmoronar isso. Ele veio nos ensinar essa regra. Faça alguma coisa. Amém? Tem uma outra coisa que Jesus veio fazer, que separou a autoridade de Jesus das outras, que é relacionada com a lei mosaica. Jesus, quando ele veio, ele quebrou o mérito e demérito. Não é? Se você acertar tudo, não roubar, não matar, não adulterar, check, deu tudo certinho, ponto, você é abençoado. Jesus veio arrebentar essa lei mérito e demérito. Olha, você errou não é abençoado, sacrifício. Jesus veio quebrar a lei mérito e demérito. Ele diz, não. Ele vira para Jesus, olha, Deus vira para Jesus e diz, filho, você quer ir lá embaixo? Quer morrer? Para derramar graça sobre graça? Quer encher a terra da minha graça? E Jesus diz, quero. Mas vamos lá então. Jesus vem e morre, é de graça. Então eu qualifico sem sacrifício. Mas pastor, eu caí, não tem problema. Hoje é o dia de você olhar para você e dizer, eu vou me levantar de novo. Hoje é dia onde eu vou me levantar de novo, porque a graça foi derramada sobre graça, sobre a terra, sobre a minha vida, e está passando a onda da graça, e eu não vou perder a graça. É assim. É assim. Eu sou, você é merecedora da graça de Deus. E o que me qualifica, pastora? A morte de Jesus. O sangue de Jesus derramado por mim, por você. Jesus quebrou isso. Por isso o discurso de Jesus era diferenciado. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar para você. Mas o discurso de Jesus, a autoridade de Jesus foi diferenciada. Porque enquanto todo mundo pregava sobre mérito e demérito, sobre lei mosaica, Jesus pregava sobre graça. Enquanto todo mundo pregava sobre uma fé de fuga, Jesus trazia para uma realidade. Enquanto todo mundo pregava um evangelho da proteção, Jesus dizia, acorda, sai, né, Alice do país das maravilhas, voltaremos para o mundo. E Jesus foi trabalhando de uma maneira muito diferenciada do que muitas das vezes nós aprendemos. Aleluia. Jesus é simplesmente fantástico. Sabe que Jesus, ele fala e faz coisas que poucas pessoas conseguem pelo menos entender. Você precisa estar baixo a unção de Deus para entender as coisas que Jesus fez, as coisas que Jesus faz. Jesus tinha uma autoridade diferenciada. Muitas das vezes a nossa autoridade, ela é bloqueada exatamente por causa disso. Porque nós vivemos às vezes um evangelho de fuga, buscando uma afirmação profética, enquanto simplesmente eu preciso olhar para dentro de mim mesma e saber, meu Deus, isso aqui é pecado? Não, não é pecado, é bênção. Senhor, tu me aprova? Aprovo. E se não for para aprovar, Deus, olha, fecha as portas que eu já estou desistindo. E não faça. Fez a sua oração? Vai embora. Amém? Vai embora. Faz o que você tem que fazer. E Deus vai te abençoar. Já orou? Já colocou diante de Deus? Faça. Não fica nessa dependência emocional, psíquica, de profeta. Porque isso adoece, isso mata. Faça.
que Deus tiver para falar, não se preocupe, Deus vai dar um jeito de falar com você. Então rompa com isso. Amém? Amém. Rompa com essa dependência de uma fé de fuga. Assuma uma fé realista, aonde o milagre acontece, mas não é uma mágica. Aonde o mágico faz tudo e eu fico sentado. Isso não existe. Pelo contrário, se eu quero a minha casa abençoada, eu preciso abrir as portas e mandar os demônios embora. Sai em nome de Jesus. Todo espírito maligno da minha casa, Deus abençoe a minha casa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar com os braços cruzados, esperando que a fé aconteça sozinha. Faz algo. Quer que alguém seja curado? Ore por alguém. Oh, Deus, cura. Mas eu não oro, Senhor, em nome de Jesus. Toca nessa pessoa e cura. Oh, Deus, levanta alguém para orar, para curar. Pode? Amém? Você entendeu o que é autoridade? Entendeu que Jesus, ele trabalha de uma maneira diferente de mim e de você. Para a gente encerrar, abre Lucas 10, 19, que é uma última autoridade. Olha, achei o meu dízimo. Lucas 10, 19. Aleluia, glória a Jesus. Tem uma última autoridade que eu quero passar para você. Glória a Deus. Lucas 10, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Outro discurso de Jesus que rompeu com a religião. Todo mundo olhou e disse: que autoridade é essa? Quem é esse homem? Meu Deus do céu, como assim? Que ele não só ele tem autoridade sobre o demônio, principado e potestade, como ele está passando a autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda autoridade que estava sobre Jesus, Deus me coloca aqui hoje, o Espírito Santo me coloca aqui hoje para te dizer, está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. E você precisa tomar posse dela. Toda autoridade está sobre você, a mesma que estava sobre Jesus. Eu queria orar por você hoje, para Deus estar restaurando, devolvendo, ou criando uma autoridade sobre a sua vida. Autoridade que às vezes nós perdemos com filhos, perdemos às vezes dentro de casa, perdemos às vezes autoridade com amigos. Né? As pessoas começam a olhar para a gente como se a gente não fosse nada, e nós somos muito mais do que nada. Né? Somos filhos do Deus vivo. Autoridade dentro de casa, com marido, mulher, ministério, né? Vamos orar? Amém?